Tá? Então, o caderno de física já está aí com vocês, na frente de vocês, para fazer as anotações da aula de hoje. Então, na aula da semana passada, porque na aula passada nós fizemos a prova, então, na aula da semana passada, eu comecei a falar com vocês do conceito de velocidade. E são 4 velocidades que eu vou falar para vocês, 4 definições diferentes de velocidade. O primeiro conceito de velocidade que eu já comecei a falar com vocês, mas eu acho que eu não terminei, é o conceito de velocidade escalar média. E para falar de velocidade escalar média, eu preciso ter no meu problema ou na minha situação uma escala. Sempre que a gente pensa em velocidade, nós pensamos numa relação entre posições, distâncias e tempo. Então, velocidade tem sempre como unidade de medida, não importa se é velocidade escalar média, velocidade vetorial, velocidade instantânea, tem sempre como unidade de medida uma relação entre distância e tempo, isso é, quilômetros por hora, metros por segundo, centímetros por segundo e assim por diante. No sistema internacional, gente, é metros por segundo. Vejam se eu escrevi aí para vocês que a velocidade média ela é calculada como um tal de ΔS sobre ΔT. E esse delta, ele é diferente lá da matemática, né? Esse delta, ele não é lá da equação de Bhaskara, ele não está relacionado com a equação de segundo grau. Esse delta, para nós, só para lembrar, ele significa uma variação. E sempre que eu falo em variação, é alguma coisa final menos alguma coisa inicial, tá? Então, nós começamos na aula passada a falar de um objeto, não lembro se eu cheguei a fazer cálculos ou contas com vocês, mas eu vou usar o mesmo exemplo que está lá no vídeo gravado, acho que o mesmo exemplo que eu usei na aula passada, que é um objeto que ia de uma posição A para uma posição B, passando por uma posição C. Vejam se eu fiz isso com vocês. E aí eu disse, primeiro, que eu queria saber a velocidade escalar média de A até B, e aí eu coloquei algumas plaquinhas com posições. Então, a posição 0 era o início da trajetória, seria a posição no ponto A. A posição B seria uma posição, a posição C seria uma posição qualquer aqui no meio do caminho. Eu devo ter colocado na aula passada para vocês 80 quilômetros. E a posição B, que era uma posição também que estava no meu caminho, eu acho que eu coloquei 100 quilômetros. E aí eu comecei pensando o seguinte, imaginando que para ir de A até B, ele demorou um intervalo de tempo, aqui eu já dei o ΔT, de 2 horas. E eu quero saber quanto vale a velocidade escalar média dele de A até B. Então, para calcular a velocidade escalar média dele de A até B, indo direto de A até B, eu escrevi a expressão variação do espaço de A até B, dividida pelo intervalo de tempo que ele demorou de A até B. Aí, essa variação de espaço, ela é espaço final. Lembra que eu escrevia espaço com S da palavra space, menos o espaço inicial. E esses valores eu tenho que pegar lá nas plaquinhas, tá? Como eu quero saber a velocidade de A até B, o espaço final seria onde ele chegou, que é o B, menos o espaço inicial, que é onde ele saiu, que é o A, dividido pelo tempo que ele demorou para ir de A até B.
Posição do ponto B, a plaquinha marca 100. Posição do ponto A, 0. Tempo que ele demorou para ir de A até B, 2 horas. Daqui eu tiro, então, que a velocidade escalar média dele foi de 50 quilômetros por hora. Ok? 50 quilômetros. Opa, 100 quilômetros em 2 horas. O 2 eu não vou pôr aqui embaixo, não. Só se tivesse posto 100. Foi até aí que eu falei com vocês. Eu coloquei a situação dele indo do A para o B e depois do B para o C. Vejam aí no caderninho de vocês se eu fiz isso. Na real, professor, acho que foi do V a C. Só do B para o C? Ah. Tá. Então, se eu fosse calcular a velocidade dele de B para C, vamos pensar aqui. Aí eu vou dar outra informação. De B para C, eu preciso saber quanto tempo ele demorou, né? De B para C, vamos supor que ele demorou meia hora. Para descobrir a velocidade dele, escalar média, de B até C, de novo eu vou escrever a expressão. Velocidade de B até C é a variação do espaço de B até C, dividido pelo tempo que ele demorou para ir de B até C. Lembrando que variação de espaço é posição final menos posição inicial. No começo ainda a gente pode escrever final e inicial, depois a gente já escreve direto com os números, sobre o intervalo de tempo, de B até C. Se é de B até C, quanto vale a posição final dele? A posição final dele é a posição C. Quanto vale a posição inicial dele? A posição inicial dele é a B. Dividido pelo tempo que ele demorou para ir de B até C. Posição final C, 80. Posição inicial A, 100. Tempo que ele demorou para ir de B até C, meia hora. Então, a velocidade dele de B até C seria 80 menos 100, que dá menos 20, dividido por meio, o que vai me dar menos 40 quilômetros por hora. Chegamos a fazer isso e a ver que pode existir velocidade negativa? Não. Não. O que significaria essa velocidade negativa, gente? Tá indo no sentido E tá indo contrário? para outro lado? Isso, ele está indo para o outro lado, ele está indo no sentido contrário. O que eu preciso ter em mente aqui, que é muito importante para nós, é que essa velocidade é sempre a posição final, que é onde ele chegou, menos a posição inicial. Eu vou dar um tempinho aí para quem está copiando, porque agora eu vou fazer ainda mais uma outra situação. Enquanto tem um pessoalzinho aí copiando, eu vou rapidamente começar aqui a nossa chamada, tá? Aí coloca para mim um pontinho no chat, quem estiver presente, por favor, ou fala um oi para mim no microfone. Cadê o Titi? Tiago, tá aí? Põe um ponto para mim no chat, ou fala comigo, Tiago. Eu tô aqui. Aí, Tiago. Estênio. Estênio tá aí, eu dei bom dia pro Estênio. Cadê o Estênio? Aí, Estênio. Sofis. Também vi a Sofia já. Já vi a Sofia entrando na sala. Samuel, também já escreveu até para mim no chat. Opa. Samuel, aí. Roger. Salve, salve, Roger. Raeli. Bom dia. Otávio. Otávio também já vi aí. Já até escreveu para mim, Otávio. Nicolas. Vamos acordar, Nicolas. Mirela.
nem Nicolas e nem Mirella. A Mirella tá aí. Bom dia, Mi. Michele. Cadê Michele? Matheus, Vilina. Michele tá aí. Matheus, Vilina, cadê você? Oi, Matheus. Matheus Alexandre. Lucas, cadê o Luquinhas? Lucas Mestre. Ah, o Lucas Gomes tá aí. E o Marçom também. E o Lucas Rodrigues tá aí também. Então, os 3 Luquinhas aí. Já é, só o Matheus Alexandre que não. Pessoal, posso subir a tela? Posso apagar a tela? O que eu posso fazer? Posso apagar? Ô, Pro. Ou... Ah, não, relaxa. Desculpa, eu dormi. Tô com sono. Acorda! Vamos lá. Pessoal, tô apagando só essas últimas continhas que eu fiz aqui. Se eu não puder apagar, aí grita comigo que eu não apago. Tá bom? Então, ó, essa aqui vocês já copiaram, que é de A para B, agora eu tô apagando de B para C. Tô na mesma situação, tá? Só que agora, vamos supor, a gente tinha como dados o tempo que ele demorou para ir de A até B, que foi 2 horas, e o tempo que ele demorou para ir de B até C, que foi de meia hora. Agora, eu estou supondo o seguinte, prestem bem atenção no que eu vou falar. O carrinho vai de A para B e depois de B para C. Então, ele vai de A para B e depois de B para C. Ele faz esse percurso. Sendo que de A para B ele demorou 2 horas e depois ele foi de B para C em meia hora. E eu pergunto a vocês, qual é... Oi? Eu acho que foi esse exemplo que a gente fez na aula passada. Ah, tá. Então, eu quero a velocidade dele de A até C, ok? Para saber a velocidade dele de A até C, de novo, variação do espaço de A até C, dividido pelo intervalo de tempo de A até C. Essa variação de espaço de A até C vai ser posição final menos a posição inicial, dividida pelo intervalo de tempo que ele demorou para ir de A até C. A posição final aqui é o ponto C. A posição inicial é o ponto A. Isso dividido pelo tempo que ele demorou para ir de A até C. Então, a velocidade dele de A até C vai ser a posição no ponto C, 80. Porque, afinal de contas, ele saiu do A, foi para o B e voltou para o C. Então, ele chegou no C. Posição inicial é o A, 0. Tempo que ele demorou para ir de A até C. Ele demorou 2 horas para ir de A até B, mas ele também demorou meia hora para ir de B até C. Portanto, ele percorreu 80 quilômetros em 2 horas e meia. E aí, se nós fizermos esse exemplo na aula passada, nós dividimos o 80 por 2,5 e chegamos num 32, foi isso? É que na aula 32. passada a gente não chegou a terminar. Ah, não chegamos a terminar. Então, dividam aí 80 por 2,5 e vejam se essa respostinha não dá 32. Olha, o conceito de velocidade, para nós, do jeito que nós estamos vendo aqui na aula, ele é o conceito mais inútil que tem de física, tá? Por que ele é o conceito mais inútil? Se vocês pararem para pensar aqui, o que aconteceu? O carro foi de A para B, de B para C. Eu não estou levando em consideração a distância que ele percorreu, tá? Eu estou levando em consideração a posição da onde ele saiu,
a posição onde ele chegou e quanto tempo ele demorou para fazer isso, tá? Independente se ele foi de A para B, para H, para J e depois parou no C. Eu olho onde ele chegou e olho aonde ele saiu. Se eu dissesse para vocês, se eu perguntasse para vocês, qual é a velocidade escalar média dele, de A para A, e dissesse para vocês, olha, ele saiu do A, foi para o B, do B ele foi para o C, do C ele voltou para o A. Qual seria a velocidade escalar média dele, gente? Se ele saiu do A, foi para o B, do B ele foi para o C, e do C ele voltou para o A. Qual seria a velocidade escalar média dele? Ninguém tem ideia de quanto seria? 0? 0. Isso aí, nenhuma. Por que 0? Vamos pensar com a gente aqui, Cauã. Por que seria 0? Ele saiu do A, foi para o B, passou pelo C e voltou para o A de novo. Ela seria 0 porque na definição de velocidade escalar média, o que eu olho? Eu olho a posição onde ele chegou e a posição da onde ele saiu. E aí, se ele saiu do A e voltou para o a velocidade escalar média dele é 0, exatamente por causa disso que a Esther falou ali, ó. O ponto final e o ponto inicial são os mesmos. E se ele tivesse saído do C e ido para o B e voltado para o C, também seria 0. Se eu pensasse assim, um corredor da Fórmula 1, ele sai de uma posição, aqui, a linha de saída dele, né? Numa corrida de Fórmula 1, ele faz uma volta toda no percurso e ele para exatamente onde ele saiu. E eu pergunto para vocês, qual é a velocidade escalar média de um corredor de Fórmula 1 que fez uma volta no percurso? É 0. Tá? Por qual motivo? Porque ele saiu e voltou para a mesma posição. Deixa eu ler aqui que o Fabrício colocou. O Pokémon GO fazia isso com você, rodava uma pista grandona e ele não considerava o seu deslocamento. Se o Pokémon GO leva em consideração, Fabrício, a velocidade escalar média, ele não vai considerar mesmo o seu deslocamento, tá? Então, cuidado com o conceito de velocidade escalar média. Ele algumas vezes vai ser bem inútil para nós, tá? Por quê? Porque ele não leva em consideração o percurso que o carro fez, nem que o objeto fez. Ele olha onde o objeto saiu, onde o objeto chegou e o tempo todo que ele demorou aí para fazer isso daí, tá? Então, veja, saiu do A, foi para o B. Demorou quanto tempo para ir de A para B mesmo? Ele demorou 2 horas. Depois ele demorou meia hora para ir para o C. Então, no total, ele andou por 2 horas e meia. Mas aí, o percurso para mim é de A até C. Posição final menos posição inicial. Ok? Compreenderam o que eu falei? Quem não tinha entendido, Juan, acho que não tinha entendido, entendeu o que eu disse? Sim, não. Eu vou pôr mais algumas situações, tá? Joia, Cauê. Agora, vamos falar de uma velocidade que vai fazer um pouquinho mais de sentido para nós, que é a tal da velocidade média. Ó, velocidade média é diferente de velocidade escalar média, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês que agora eu estou falando de velocidade média. Eu vou usar os mesmos dados que eu tenho aqui anteriormente. Eu posso apagar isso que está aqui em cima? Senão eu vou ficar subindo muito a lousa e eu precisava usar o mesmo desenho.
Eu vou seguir aqui um pouquinho a chamada, e aí eu apago já a louça. Lívia, dá um oi para mim, Lívia. No chat ou no microfone. Cadê Lívia? Léo, cadê o Léo? Salve, salve, Léo. Léo, entendeu o que eu falei, Léo? Joia. Lemuel. Cadê Lemuel? Cauê, eu sei que tá aí. Josias. Cadê Josias? Salve, Josias. Entendeu o que eu falei, Josias? Beleza. Então, agora eu vou apagar o que eu tenho aqui em cima. Apaguei. E agora eu estou falando em velocidade média. Vou usar a mesma situação, tá, gente? ABC, tá? Só para vocês compreenderem. E aí eu vou fazer vários outros exemplos além disso aqui, tá? Para calcular a velocidade média, eu vou ter uma expressão um pouquinho diferente. Eu vou escrever que velocidade média é D sobre ΔT. Cuidado aí com esse D e esse ΔT. No sistema internacional também é metros por segundo. Esse D, para nós, ele vai ser distância percorrida. Isso é o quanto o carrinho andou sobre um intervalo de tempo. Sempre é uma relação entre o deslocamento do meu objeto e intervalo de tempo. Só que aí eu estou olhando esse deslocamento de maneiras diferentes, tá? Vamos supor que o carro foi de... Aqui eu não vou fazer de A para B, porque vai dar a mesma coisa do que a velocidade escalar média e nem de B para C. Eu vou direto, ó, pensar com vocês. O carro foi de A para B e de B para C. Quanto vale a velocidade média dele de A até C? Aqui eu vou pegar a distância percorrida e vou dividir pelo intervalo de tempo. Qual foi a distância percorrida dele de A para B e depois de B para C? Ele fez isso, foi de A para B e de B para C. Qual foi a distância que ele percorreu? Quem me diz? 180? Não, Jonatas. Foi 180, não. 120. Muito bem, Matheus. Por que 120? Porque de A para B, eu sei que ele se deslocou 100 quilômetros. E depois de B para C, ele andou mais 20 quilômetros. Aqui eu não estou levando em consideração se ele está andando para frente ou se ele está andando para trás. Aqui eu estou levando em consideração tudo que ele andou, tá certo? Então, nessa situação, a distância percorrida por ele foi 100 quilômetros mais os 20 quilômetros. Dividido por qual intervalo de tempo? De A para B, a gente sabe que ele demorou 2 horas. E depois de B até C, ele demorou mais meia hora. O que significa que ele percorreu uma distância de 120 quilômetros em 2 horas e meia. Então, velocidade média não vai ser negativa, tá? Por qual motivo que a velocidade média não vai ser negativa? Porque eu vou estar sempre contabilizando a distância que ele percorreu. Não importa se foi no sentido da rua, se foi no sentido contrário, ele andou tudo isso. Ele andou 120 quilômetros em 2,5 horas
Então, eu divido o 120 por 2,5 e eu vou achar uma velocidade que vale 48 quilômetros por hora. Poderia estar dando esses valores aí em metros por segundo, ok? Eu vou pôr uma outra situação aqui para vocês, que vai ser a seguinte. Imaginem vocês que um carrinho, ou uma pessoa, saiu de uma posição A, foi para uma posição B, depois foi para uma posição C, depois uma posição D, depois uma posição E. Tipo uma casinha, tá? Então, vou marcar aqui alguns pontos para vocês. Aqui, opa, tá muito grossa a caneta aqui. Deixa eu deixar mais fininha. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, aqui é o D e aqui é o E. Estou pondo uma situação para ver se vocês entendem a diferença. A pessoa foi de A para B, de B para C, de C para D, de D para E e de E para C. Ela fez esse trajeto, ó. Saiu do... Opa, deixa eu apagar aqui. Saiu do A, foi para o B, do B foi para o C, do C foi para o D. Veja, eu não estou desenhando vetores, não, hein? Eu estou pondo uma setinha aqui no meio, ó, para dizer que isso aqui foi a distância, foi o percurso que ela fez. Ela fez esse caminho aqui, ó. Não é vetor, tá? Já vou falar de vetor já já. Ela foi do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o E e do E para o C de novo. Vamos supor que cada uma dessas distânciazinhas aqui o A é o zero, ok? E aí, cada um desses pedacinhos aqui vale 2 quilômetros, ó. 2, 2, 2, 2 e 2. Cada um desses aqui tem 2 quilômetrozinhos, tá certo? Só uma suposiçãozinha aqui, tá? E aí eu pergunto para vocês, nessa situação, qual seria a velocidade escalar média, ó, vou pôr aqui, ó, escalar média de A até C, e qual seria a velocidade média de A até C, quando eu digo para vocês, olha, para ir de A até C, ele demorou 4 horas. O que a gente faria para saber a velocidade escalar média e o que nós faríamos para saber a velocidade média dele nesse percurso? O que vocês me dizem que eu faria para descobrir essas velocidades? Vamos começar pela escalar média. O que eu faria para descobrir a velocidade escalar média? Vou continuar a chamada, porque acho que vocês estão copiando aí o que está na lousinha. Enquanto isso, vão pensando também, tá? Na chamada, cadê o Adriano? Põe um ponto para mim na tela. Adriano, se estiver presente. Ok. Andrei, cadê o Andrei? Andrei, cadê você? Arthur. Andrei está presente. Arthur não tem. Davi. Cadê o Davi? Presente, professor. Ok, Davi. Salve, salve. Elisa. Cadê Elisa? Bom dia, Elisa. Tá copiando tudo, né, Elisa? Ótimo. Cadê o Emanuel? Emanuel, cadê você? O Emanuel Conceição e o José. Aí, o José tá aí.
Eric, não tem. Esther, cadê a Esther? Eu já vi a Esther hoje. Isso, olá, Esther. Fabrício, cadê Fabrício? Dá um oi para nós, Fabrício. Aí. Felipe, cadê o Fê? Salve, salve, Fê. Francine, cadê a Francine? Oi, Francine. Vamos resolver aqui, Francine. Vamos lá. Acho que já deu tempinho de copiar. Vou apagar o exemplo que estava aqui em cima, para a gente não confundir isso. Senão fica muita informação na luzinha para vocês. Isso aqui é tudo do exercício anterior. Estou apagando o exercício anterior. Então, vamos começar pensando na velocidade escalar média. Como é que eu calculo a velocidade escalar média? Eu vou pegar variação de espaço e vou dividir pelo intervalo de tempo. Lembram que eu falei que era de A até C, tá? Lembrando, ele foi de A para B, de B para C, de C para D, de D para E e de E para C. Mas na velocidade escalar média, o que me importa é onde ele chegou, que é a posição C, menos da onde ele saiu, que é a posição A, dividida pelo tempo que ele demorou para fazer o percurso, de A até C. Ah, Glaucia, mas aí não tem plaquinhas. Ok, não tem plaquinhas, mas eu vou imaginar que o A é o zero, como eu já disse para vocês. No B, é como se tivesse uma plaquinha de 2 quilômetros. Aqui tem mais 2 quilômetros, então no C, é como se tivesse uma plaquinha de 4 quilômetros. No D, é como se tivesse uma plaquinha de 6 quilômetros. Eu acho que eu já respondi sua pergunta, Jonatas, ou não? Aqui no E seria uma plaquinha de 8 quilômetros. Então, é como se eu tivesse uma plaquinha aqui, em cada uma dessas posições, registrando a quilometragem. Eu sei que a distância entre cada um desses pontos é 2 quilômetros, então de A para B, 2, de B para C, 4. Vamos calcular, então, essa velocidade. Quem é a posição final C? A posição final C é onde eu teria a plaquinha lá do 4 quilômetros. Menos a posição final A, que é da onde ele saiu. Tempo que ele demorou para fazer de A até C, eu marquei aqui no cantinho, ó. Tô passando marca-texto em cima, ó. Tempo que ele demorou para ir de A até C, 4 horas. Portanto, seria 4 quilômetros dividido por 4 horas, o que me daria uma velocidade de 1 quilômetro por hora. Tá, agora, eu quero saber a velocidade média. Olha a maneira que eu escrevo velocidade média. Distância é um D dividido por ΔT. Qual foi a distância que ele percorreu de A até C, pessoal? Distância percorrida. Quanto ele andou? Se ele saiu do A, foi para o B, do B foi para o C, do C foi para o D, do D foi para o E, e depois do E ele voltou para o C. Quanto ele andou? Hum, 10 quilômetros. Vocês põem uma interrogação no finalzinho, é que vocês estão me devolvendo a pergunta, vocês não estão me respondendo. Só a Michelle e o João responderam para mim. O Stênio me perguntou se era 10, o Jonatas me perguntou se era 10, o Lucas me perguntou se era 10. Será que é 10 mesmo? Olha, o João e a Michelle têm certeza que é 10, porque eles não me devolveram uma pergunta. Como é que eu sei a distância percorrida? Vamos olhar quanto ele andou. Ele andou de A para B. De A para B, ele andou 2 quilômetros. Depois ele andou de B para C. Ele andou mais 2. Depois ele andou de C para D. Ele andou mais 2. Depois ele andou de D para E. Ele andou mais 2. Opa. Depois ele foi de E para C. Ele andou mais 2. E para fazer tudo isso aqui, ele demorou
4 horas. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, isso aqui vai me dar 10. Então, ele percorreu 10 quilômetros. Pode usar o 10 direto, sem problema. Dividido por 4 horas. Então, a velocidade dele, média de A até C, foi de 2,5 quilômetros por hora. Eu dividi o 10 por 4. E 10 dividido por 4 vai me dar, 2,5. Compreendido a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média? Alguém ainda não entendeu essa diferença de velocidade média e velocidade escalar média? Vou pôr mais uma situação. Espera lá, que eu vou pôr mais uma situação aqui para vocês. Imaginem, eu queria desenhar, peraí, vou desenhar uma circunferência inteira, porque ele vai ajustar para mim. Ele não ajustou, Laia. Quero uma bolinha, quero que ele ajuste uma bolinha. Caramba, quando eu quero que ele ajuste, ele não ajusta. Aí, uma bolinha. Aqui do lado esquerdo eu vou pôr A, do lado direito eu vou pôr B. Ok? Vou dizer que isso aqui tem um raio de 1 metro. E aí eu quero saber. Em algumas situações vão precisar converter sim, viu, Lucas? É que por enquanto eu não estou misturando as coisas. Daqui a pouco eu começo a misturar, tá? Primeiro eu vou definir as 4 velocidades, depois eu começo a misturar isso com conversões de unidades, começo a misturar isso com outras coisas. Não se preocupa não, eu vou um pouquinho mais lento, que é para o pessoal não confundir, tá bom? Vamos supor que eu queira aqui também a velocidade dele de A até B, a escalar média, e eu quero também a velocidade média. Eu quero as duas velocidades aqui, ó. Tá? E aí eu digo para vocês, vou subir aqui a tela. Eu sei que tem gente copiando ainda lá em cima. E aí eu digo que ele foi de A até B em meia hora. Então, eu quero essas duas velocidades. Só que, olha, ele foi de A até B percorrendo isto aqui na circunferência, ó. Tô pondo em vermelho. Ele não foi em linha reta de A até B. Tô pondo aqui em vermelho. Ele fez esse caminho aqui que está em vermelho. Vou continuar a chamada enquanto vocês copiam. Isso aqui precisa saber uma equaçãozinha da matemática para fazer. Giovana, cadê Giovana? Põe um ok para mim, um oi aí, oi Gigi. Cadê a Gil? Salve, salve, Gil. Grazi não assiste nossas aulas síncronas, nem entrega tarefa. Cadê o Ícaro? Fala um oi para nós. Oi, Ícaro. Copiou, Ícaro? Tô copiando. Então tá bom. Isa, cadê a Isa? Bom dia, Isa. Jamile, cadê Jamile? Salve, salve, Jamile. Joana. Jo, cadê você aí, Joana? Eu quero agora os meus Joãos. João Marcos, o João Vitor Santos e o João Morazi. Cadê os meus João? Tá aí, João Bom dia, Araújo, bom dia. O João Marcos tá aí. O João Vitor
Moraes está aí. Cadê Moraes está aí? Cadê o Santos? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Aí. Aqui, professora. Isso, você falou no microfone. Obrigada. Jonatas. O Jonatas está aí. Já escreveu para mim, Jonatas. Não escreveu? Aí, Jonatas, está acordado ainda. Então, vamos lá. Pessoal, para saber, nesse caso aqui, para encerrar a aula, tem uns 5 minutos, né? Para saber, nessa situação, a velocidade escalar média e a velocidade média dele, eu preciso lembrar como é que se calcula o perímetro de uma circunferência. Uma circunferência, alguém sabe como é que eu calculo o perímetro de uma circunferência? Perímetro de uma circunferência, essa distância aqui, ó, em volta da circunferência. Como é que eu calculo o perímetro de uma circunferência? Eu vou chamar de P aqui, ó. Alguém lembra como é que calcula o perímetro de uma circunferência? Isso aí, Matheus. Perímetro de uma circunferência é calculado como 2π vezes o raio. Tá? Aqui, o meu objeto, ele não percorreu uma circunferência inteira. Ok? Vamos usar o π como 3,14. Ele não percorreu aqui uma circunferência inteira. Como é que eu faço, então, para saber essas velocidades aqui que eu quero? Eu vou começar pela velocidade média, tá? Vou subir agora toda a minha tela, ó. Se alguém precisar lá de cima, depois eu volto. Vou começar aqui pela velocidade média. Para eu calcular a velocidade média, eu preciso saber quanto mede essa distância aqui, ó. De A até B, porque foi essa distância que ele andou. Então, para eu descobrir essa distância, eu vou pegar o perímetro da circunferência. Ele percorreu o perímetro todo? Sim ou não? Ele deu a volta completa na circunferência? Não. Não. Quanto que ele percorreu da circunferência? Metade? Metade. Então, eu vou pegar o perímetro e vou dividir por 2. Como é que eu calculo o perímetro de uma circunferência? 2π vezes o raio. E eu vou dividir por 2. Portanto, a distância que ele percorreu vai ser π vezes o raio. Π, eu vou usar 3,14. Então, π, estou usando como 3,14. O raio, eu vou pegar lá da minha figura original, ó. Raio é 1 metro. Tá lá na minha figura. Então, ele se deslocou, 3,14 vezes 1 vai dar 3,14. Tá, mas eu não quero saber o quanto ele se deslocou. Eu quero a velocidade média de A até B. Então, eu vou pegar a distância e vou dividir pelo tempo. Qual foi a distância? 3,14 metros. Quanto tempo? Volta lá no dado inicial do meu problema. Eu disse que para ir de A até B, ele demorou 0,5 horas. Então, eu vou pegar o 3,14 e vou dividir por 0,5. E 3,14 dividido por 0,5 vai dar 6,28. Então, a velocidade média dele foi de 6,28 metros por hora. Pode ser dado em metros por hora? Pode. Ok? Tá. E a velocidade média, para a gente encerrar rapidinho. O ponto A, para mim, seria o ponto 0, certo? Aí ele me deu lá na figura o raio, que estaria aqui, ó, 1 metro. Então, quem seria, na verdade, o ponto B para mim? Que plaquinha que eu teria que colocar no ponto B, nessa situação aqui, ó? 2. Se o A... 2. Por que 2? Por que 2? Porque tá do outro lado do círculo, assim. Ah, é como se ele tivesse ido direto, né? De A para B.
Se metade tem 1 metro, isso tudo teria 2 metros. Então, a distância que ele percorreu aqui seria a posição B menos a posição A. A posição A eu estou considerando como 0. Como o raio tinha 1 metro, então, daqui até aqui vai ter 2 metros. É como se ele tivesse ido em linha reta. E isso aqui, para mim, vai dar 2 metros. Quanto tempo ele demorou para fazer isso? Ele demorou para fazer isso meia hora. Portanto, ele teria uma velocidade de 4 metros por hora. Pessoal, eu vou retomar isso na próxima aula para diferenciar bem com vocês. Distância percorrida e variação de espaço, tá bom? E aí, na próxima aula também eu vou definir velocidade vetorial e velocidade instantânea. Aí eu tenho 2 aulas para fazer isso. Estou encerrando por aqui, tá bom? Não tem tarefa para esse final de semana. Não vai ser 2 menos 1, porque eu estou considerando, Jonatas, que a posição inicial dele é o 0, que é o A. Como eu dei o raio da circunferência como 1 metro, o B, para mim, está a 2 metros do A, tá bom? Cauê, nenhuma situação para nós, no nosso dia a dia, esses conceitos são úteis, tá? Nós, no dia a dia, só trabalhamos com velocidade instantânea, que é o que marca o velocímetro de um carro. O velocímetro do carro, ele não dá a velocidade nem escalar média, nem a velocidade média, ele dá a velocidade instantânea. Essas 2 velocidades, na realidade, elas são inúteis para nós. Por que nós falamos dela? Porque elas são os primeiros conceitos, os conceitos mais simples que a gente tem em física. No dia a dia, tudo que nós trabalhamos tem velocidade que está variando com o tempo. Então, nenhum caso tem velocidade constante. Nem a Terra tem velocidade constante, tá? Então, fica difícil para a gente querer aplicar esses conceitos no nosso dia a dia, na prática. Ele é uma, assim, generalização da generalização, o caso mais simples possível que eu posso ter de velocidade. Eu estou diferenciando com vocês aqui, nem tanto o conceito de velocidade, eu quero diferenciar o que é distância percorrida, do que é variação de espaço, do que é vetor de deslocamento, tá bom? E aí, mais para frente, vocês vão ver que eu vou sempre acrescentando coisas para chegar mais perto do que é real do nosso dia a dia. Eu só não começo do que é real, porque fica difícil de calcular e difícil de entender. Então, eu começo definindo velocidade, depois eu começo a definir aceleração, aí eu junto as 2 coisas, aí depois eu vou para força, eu vou juntando coisas. A minha matéria é sempre acumulativa, mas eu tenho que ter um ponto de início, eu tenho que ter um start. E o start na física é o conceito de velocidade, tá bom? Ok? Pessoal, um bom final de semana para vocês. Estou encerrando a gravação. Não tem tarefa de casa. Olha que coisa boa. Um finalzinho